Maria Show! Sejam muito bem-vindos à primeiríssima edição de The Rai Maria Show. Neste talk show, teremos entrevistas bizarras com gente esquisita que ninguém se importa. Ou seja, tem tudo para funcionar. Além disso, teremos quadros de resenhas de livros, de filmes, jogos até, de interação com o público e muito mais. Pois bem, vamos começar com o nosso entrevistado aqui, né? Sem mais delongas. Nosso entrevistado de hoje é conhecido pela alcunha de Caos Rastejante, o mensageiro dos deuses exteriores nos mitos de Lovecraft. Vem pra cá! Nyarlathotep, eu acho que é assim que se fala. Vem pra cá. É isso, pode vir. Ai, gente, eu esqueci. Essa aqui é a logo do talk show. Ó, olha que lindo, que beleza. Dá pra ver? Nyarlathotep. Minha primeira pergunta para você seria a seguinte: você prefere ser chamado de Caos Rastejante ou você tem algum apelido mais íntimo? Boa noite, Rai Maria. Alguns amigos me chamam de Nyan Nyan, aquele som que as garotas gato de anime fazem, mas acho que prefiro Caos Rastejante. Inclusive, eu uso como nome social às vezes. Você assiste anime? Eu tô ligado que você sabe mudar de forma e tal. Eu fiquei curiosa, assim, pra saber qual que foi a sua forma... Qual que foi a melhor forma que você já teve? A sua forma favorita que você já assumiu em algum momento da sua etérea vida? Um egípcio, do Egito Antigo, um cientista maluco, um político? O Bora Bill. O Bora Bill? Foi muito engraçado quando fui no podcast do Inteligência Limitada do Rogério Vilela e fiz a piada da flor preta. Você sabe por que não tem flor preta? Cala a boca. Não faz essa piada aqui. Dá pra ver que o Lovecraft te escreveu, hein? Falando do teu pai, inclusive, né? Já que a gente citou o seu pai aqui na mesa, eu gostaria de saber como é que ele tá no inferno. Fazendo tortura peniana com Hitler. Vamos interromper esta entrevista por um breve momento agora para apresentar a vocês o quadro em que eu, em algum ponto do futuro, depois dessa entrevista aqui, vou estar resenhando alguma coisa aí que eu achei legal, algum livro, sei lá. Fiquem aí com esse quadro. Sejam bem-vindos ao quadro onde eu faço resenhas super sofisticadas de algum livro ou sei lá o que. Enquanto eu faço uso de alcoólicos. Nossa resenha de hoje será sobre o magnum opus do grande pensador, sociólogo, filósofo, ator pornô, Karl Marx. Vamos tecer uma análise sobre sua obra O Capital. Especificamente o tomo 1, porque são 3 tomos, essa desgraça é enorme, né? Só o tomo 1 é desse tamanho aqui, olha a grossura. Esse pá é maior que o pau do Trump. Me surpreendi muito, confesso que me surpreendi muito com o Capital, assim, eu achei que ia ser uma leitura muito densa, achei que ia ser muito difícil de ler, que eu ia estressar minha cabeça horrores lendo, e muito pelo contrário, foi uma leitura muito tranquila, muito de boa, você nem vê as 1000 páginas passarem direito, sabe? Porque o Marx, ele descreve os acontecimentos tão bem, né? Ele é um excelente escritor, ele descreve as cenas de sodomia e de rituais satânicos que ele praticava com a galera da Liga dos Comunistas, a Liga dos Justos lá, escreveu isso perfeitamente bem e é uma maneira fluida, entende? Você se diverte muito lendo, né? Eles decapitando a cabeça do bode, se lambuzando o corpo deles de sêmen e de sangue, assim. Aí eles fazem uma dança ao redor de um pentagrama e começam a beijar as bocas uns dos outros. Uma das minhas partes favoritas e que eu acho excelente. Capítulo 5, se eu não me engano. Capítulo 5. Ele passa o capítulo 5 inteiro
descrevendo a rola do Friedrich Engels, o amigo dele, né? E ele passa o capítulo inteiro descrevendo sobre como é a rola dele, sobre como ela é maciça, veluda e tal. Ele é um pensador muito profundo, né? Ele manjava de várias áreas, ele não manjava só de humanas, ele manjava um pouco de exatas também. Então, quando ele estava manjando a rola do Engels, ele fez cálculos para medir o tamanho do pau do Engels, ele fez a circunferência, né? Muito interessante como ele apreciava o pau do amigo, né? É muito interessante ver essas amizades masculinas em que os homens, né, eles sabem apreciar o pau um dos outros, né? Isso deveria ser normalizado nos dias de hoje. Também tem uma parte que é muito massa, no meio da suruba, assim, né? Uma pessoa que ele nem sabe quem é, ele escreve numa carta pro Engels, assim, que ele cita no meio do livro, né? Que ele tá escrevendo que ele escreve assim, uma pessoa enfiou o pau na minha boca, não faço ideia de quem seja, porque eles estavam todos mascarados, né? Porque era um rolê que eles tinham, assim, de botar máscara e fazer suruba. No meio de uma floresta à noite, tudo no escuro. E daí a pessoa botou a genitália na boca dele e daí só falou pra ele, assim, só sussurrou no ouvidinho dele, grita Flamengo! E daí ele escreve no livro, assim, né, que ele tentou, daí a pessoa falou pra ele gritar, ele gritou, porque ele tava com um pau na boca, né. Eu vou citar pra vocês uma passagem aqui do livro. Se busca baratear a mercadoria por meio da redução forçada dos salários, abaixo do valor da força de trabalho. Nesse trecho em específico do livro ele tá falando, né, de uma suruba, óbvio, é sempre uma suruba, o livro inteiro é sobre suruba. Do que mais seria? Eles estão querendo chamar os Gogo Boys, assim, pra fazer um showzinho pra eles e tal. Eles percebem, né, que a mercadoria, que é os Gogo Boys, no caso, né, que eles são tratados como mercadoria, porque tudo na sociedade capitalista se torna mercadoria, que os Gogo Boys, eles são super precarizados. O valor dos serviços deles foi forçadamente barateado, como Marx escreve aqui nesse trecho, para que os cafetões desses Gogo Boys possam lucrar ainda mais. Quem é um conhecedor mais profundo de Marx, né, muito bem sabe, obviamente, que essa parte que ele cita aqui no livro foi o início da revolta dos Gogo Boys em 1850. Muito foda, assim, muito foda. Vocês têm que ler. Voltem para a entrevista agora. A loucura humana é um subproduto de sua influência sobre nós ou ela já existe desde o início? Eu sei lá, porra. Eu só quero que tudo se explode e meu tentáculo cresça. Você já tentou enlouquecer uma civilização e ela acabou enlouquecendo por si própria, sem você ter que fazer nada? Quando vim para o Brasil na época da pandemia, fiquei triste, pois nem fiz nada. O Bolsonaro já tinha feito o estrago todo. Qual o sentido da vida pra você enquanto aberração apocalíptica que você é? O sentido da vida é ir na frente da casa do vizinho e cagar bem na porta de entrada. Fiz isso na casa do Cthulhu recentemente e ele ficou puto, kkkkkk. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim dessa maravilhosa entrevista com o caos rastejante, né? O mensageiro dos deuses exteriores. Nossa. Você quer deixar algum recado final aí, amigo? Para encerrarmos este programa de hoje, fiquem agora com a voz do povo. Eu acho que os dois, mas... eu não sei responder isso, eu acho. Acho que a loucura é uma coisa inerente à humanidade, mas eu acho que a nossa condição social faz com que a loucura ela tenha espectros diferentes, assim. Bom, eu te devolvo uma pergunta, né? O que tu tá entendendo como loucura, o que tu tá entendendo como demônio, o que tu tá entendendo como subproduto, o que tu tá entendendo como humanidade? Nos meus parâmetros, eu acho que tudo que a gente atribui sentido, como a gente é humano, com córtex pré-frontal, né, desenvolvido e não sei o que, comeu carne cozida lá, não sei o que, tudo a gente acaba atribuindo sentido, né? Então, acho que acaba sendo todas as nossas relações um subproduto das nossas próprias relações. Inclusive a loucura. Inclusive a própria loucura. Inclusive o próprio conceito de demônio,
Que não é uma coisa etérea que vem de outro lugar, é uma coisa que a gente mesmo inventa. Nossa, ela preocupou. A loucura é relativa. Que é loucura pra um não é loucura pra outro. A não ser que se fale de patologias. Nossa. Poético. Eu vou citar Augusto Boal. Eu vou citar breve. É que tem uma história que ele conta que ele chega no manicômio e aí ele pergunta para um escultor, ele observa um escultor e ele pergunta para o escultor como é que ele, que é um escultor, né, que tá ali numa situação do manicômio, considerado um louco, e ele pergunta como é que ele chega na obra final. Daí ele fala que ele olha para a obra, ele olha para a pedra e ele retira tudo aquilo que não é. Tudo aquilo que não é a obra. Então eu penso muito a loucura como um estado de liberdade também. Mas agora eu não vou saber elaborar. Tô concordando muito com o que você me falado aqui, mas acho que mesmo que patológico, ele também tem um quê de criação da humanidade, assim. Porque ainda assim, ser loucura ou não, o que é essa loucura? As patologias também foram sendo inventadas de acordo com a história da humanidade, assim, né? É isso, né, pessoal? Este foi o primeiro, talvez de muitos, ou talvez esse seja o primeiro e último mesmo. Grande The High Maria Show, olha só aqui, ó. Eu espero que vocês tenham gostado. Mandem sugestões de coisas que vocês querem que tenha nesse talk show, se for ter, né? Porque precisa de uma boa recepção. Se tiver uma boa recepção, vamos lá, pessoal, nós conseguimos 3 likes. Se tiver 3 likes, eu continuo. Talvez. Agora, se me derem licença, eu vou ali chorar no banho enquanto escuto Sabrina Carpenter e tento enfiar uma escova de dentes na minha... Até mais!